O presidente Bolsonaro faz sua terceira viagem oficial. Ele embarcou junto com uma comitiva para Israel, onde vai se reunir com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. O presidente Jair Bolsonaro já está em viagem para Israel. A comitiva presidencial decolou agora há pouco, no início da tarde deste sábado, da base aérea de Brasília. Na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro desceu do carro para cumprimentar o público que o esperava na frente do palácio. Antes de embarcar, também conversou com seu vice, Hamilton Mourão. A comitiva do presidente tem 4 de seus ministros, 3 senadores, incluindo o filho dele, Flávio Bolsonaro, e uma deputada. Bolsonaro retribui a visita do premier israelense Benjamin Netanyahu, que esteve no Brasil durante a posse presidencial no dia 1º de janeiro. No encontro dos dois aqui no Brasil, eles falaram em parcerias e novas alianças entre Israel e o Brasil. A agenda de Bolsonaro em Israel inclui visitas às cidades de Tel Aviv e Jerusalém, justamente as 2 cidades da polêmica declaração de Bolsonaro ainda em novembro do ano passado, quando já tinha sido eleito, e disse que assim como fizeram os Estados Unidos, que o Brasil iria transferir a embaixada brasileira em Israel da cidade de Tel Aviv para Jerusalém. Uma declaração que causou bastante polêmica entre os países vizinhos de Israel, países que inclusive são parceiros comerciais do Brasil. Portanto, como disse o porta-voz da Presidência da República, nesta viagem o presidente Bolsonaro não deve tocar neste assunto. A visita deve durar até a quarta-feira, quando está previsto o embarque de volta da comitiva do presidente, chegando em Brasília na quarta-feira à noite. Antes de embarcar, Bolsonaro divulgou numa rede social que o ministro da Economia estuda reduzir impostos de empresas. O presidente diz que a medida pode ajudar a gerar empregos e aumentar a competitividade. Vamos então conversar com Gerson Camarote. Camarote, essa é uma promessa já antiga de Bolsonaro, lá desde a época de campanha, né? Muito boa noite para você. Boa noite, Beth. Isso mesmo. Olha, é uma medida importante, mas não é nova, não há novidade nisso. Essa já era uma ideia do hoje ministro Paulo Guedes, ainda durante a campanha, como você bem lembrou, Beth. E o ministro Paulo Guedes já chegou a externar, inclusive, números sobre isso, quando teve aquela viagem internacional a Davos, quando teve o Fórum Econômico Mundial, que o próprio presidente Jair Bolsonaro participou em janeiro. A ideia é o seguinte: você diminui a tributação das empresas, ou seja, o imposto de renda da pessoa jurídica e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso, nos cálculos do ministro Paulo Guedes, da equipe econômica, está em torno de 34%, poderia até ter uma redução para 15%, 20%, e aí você passaria a tributar os lucros e dividendos. Isso já é feito por quase todos os países envolvidos. Essa é a tendência: você lucrar, você tributar mais o lucro e deixar até mesmo para estimular, deixar dinheiro na empresa e aí acabar ajudando a gerar empregos. É uma medida positiva. Agora, é importante a gente falar, isso deve acontecer num bojo, ou seja, dentro de uma reforma tributária. E essa reforma tributária só deve ser colocada na pauta depois da reforma da Previdência. Então, ainda há muito tempo para se tratar desse tema. Então, é uma forma do governo tentar emplacar uma agenda positiva, ainda mais na véspera de uma viagem internacional. Então, foi uma semana muito difícil, Beth, para o governo, porque teve aquele embate todo com o Congresso Nacional, teve a própria enfrentamento pessoal do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sobre velha e nova política. O governo sofreu um susto, uma surpresa, quando teve o orçamento impositivo das emendas de bancada na terça-feira. Então foi uma semana difícil. Agora o governo sabe que tem que emplacar uma agenda positiva e coloca um tema na rede social que é consenso, inclusive, entre os países envolvidos. Então, essa é uma medida que já tinha sido discutida, lembrando, na campanha, na viagem internacional, agora coloca na rede social, mas isso é um tema que só deve ser aprofundado e levado mesmo ao Congresso Nacional daqui a um longo tempo, ou seja, ainda antes disso tudo, antes de uma reforma tributária, tem um longo caminho a ser percorrido pela reforma Muito bem. da Previdência.
Muito bem, a gente ficou com o sinal um pouco travadinho no fim, mas entendemos o recado. Tá me ouvindo, Camarote, para eu te agradecer? Tô bem. Então tá bom. Tô ouvindo, tô bem. Então tá bom. Desculpe aí o sinal cortando. Nada, nada. Acontece quando o sinal via internet. Muito obrigada. Dado o recado, Camarote. Muito obrigada. Obrigado.